Olá, meu nome é Maurício Palota, eu sou sócio do Palota Martins Advogados. Estamos hoje aqui novamente para mais um episódio do nosso PMA Cast. Hoje a gente vai continuar tratando do tema da aposentadoria especial do servidor, tratando de paridade, integralidade, abono de permanência, tudo relacionado com a aposentadoria especial. E novamente eu trouxe aqui o Dr. Paulo Felintro, que é especialista e vai nos auxiliar a compreender um pouquinho melhor esse arcabouço de leis que existem aí em torno da Previdência. Seja bem-vindo novamente, Paulo. Te passo a palavra rapidamente aí para você fazer um introito e a gente segue a nossa entrevista. Muito obrigado, Maurício. É uma satisfação novamente estar aqui. Eu espero poder auxiliar com esse tempo que a gente tem de atuação na área previdenciária. Show de bola. Então vamos começar aqui falando de outro tema que se tem visto bastante quando o assunto é a aposentadoria especial do servidor público, né? Que é a questão da integralidade e da paridade. Né? Então vamos desmistificar um pouquinho isso, do que se trata, quais que são os requisitos para que isso aconteça, né? Já antecipando, todo mundo deseja que, né, tenha-se a paridade, a integralidade dos rendimentos. Mas dá um auxílio para a gente compreender um pouco melhor, Paulo. Tá, quando se fala de integralidade, paridade, a gente está falando de alguns benefícios que o servidor tem ou pode ter ao se aposentar, né? A depender aí do requerimento. A integralidade, ela diz respeito à manutenção do valor da última remuneração do servidor, né? Então, quando a lei fala de permanecer os proventos integrais, tem que se avaliar o que seria esses proventos integrais, né? Corresponde à totalidade dessa última remuneração do último cargo antes dele se aposentar. Então, isso seria a integralidade. A paridade já é com relação à igualdade ou à manutenção da igualdade desse valor no tempo. Então, à medida em que aquele cargo em que ele se aposentou, o servidor se aposentou, ano após ano ele vai sofrendo reajuste para os que estão na ativa, existe a possibilidade de que o servidor que tenha se aposentado também mantenha essa paridade, essa igualdade na remuneração, nas datas em que houver reajustes para quem está na ativa. O STF ele julgou essa questão através do tema de repercussão geral 139, estabelecendo que quem cumpriu os requisitos até a emenda constitucional 41 de 2003 poderia ainda se aposentar com essa integralidade e essa paridade, né? Então, quem se aposentou não, quem já estava no serviço público antes de 2003. É importante frisar isso, eu me equivoquei nesse ponto. Então, tem que se avaliar no momento de aposentar, mesmo que seja agora, né? Estamos falando de 2023 aqui, então mais de 20 anos, mas depende de quando a pessoa entrou no serviço público. Como a gente falou, o tempo de disposição é 25 anos. Tem gente que às vezes, como a gente vai ver na próxima discussão aqui, tem gente que está há mais tempo, inclusive, permaneceu, mesmo depois de ter cumprido os requisitos, e teria que já estar aposentado. Então, antes de 2003, essa pessoa já estava no serviço público. Então, tem que se avaliar, porque ela pode ter direito a essa integralidade, essa paridade. Legal, então, havendo esse direito, ela vai continuar recebendo a mesma remuneração como se ela tivesse nativa. Isso. Certo? Tal qual é reconhecido para os servidores nativos, reajustes e tudo mais, vai ser aplicado, né, para quem se aposentou, né, obviamente, desde que cumpridos esses requisitos que o Paulo falou, né, trazidas isso para análise de um especialista para se verificar. Desculpa interromper, mas a critério dos requisitos é importante ver por que essa emenda de 2003 ela é importante. Porque ela excluiu essa paridade, né? E trouxe algumas regras de transição, trouxe requisitos, né? Trouxe idade mínima, 35 anos para homem, 30 para mulher, né? 25 anos de serviço público, né? Ou pelo menos 15 na atividade, naquela função que estava exercendo. Então trouxe alguns critérios. Mas existe entendimento jurisprudencial no Tribunal de Justiça, principalmente daqui de São Paulo, né? A gente pode avaliar, se você for de alguma outra lotação, a gente pode avaliar se no seu caso o entendimento é o mesmo. Mas existem entendimentos, inclusive afastando o requisito mínimo da idade, né? Para quem já estava no serviço público antes dessa emenda. Por isso que é importante avaliar esse requisito temporal, se foi antes dessa emenda de 2003 ou depois. Até porque me parece, quando a gente está falando aqui de aposentadoria especial,
né, que você fala em requisito mínimo de idade, se você pensar no conceito do benefício, por que existe a aposentadoria especial? Porque se mediu que aquela pessoa não poderia ficar mais do que aquele tempo exposta a agentes nocivos. E aí você vai criar um requisito onde você vai, na prática, expor aquela pessoa a um período maior do que aquele que deveria. Né? Então acho que por isso realmente vale a pena estudar, né, e avaliar como é que está o entendimento do seu tribunal, já antecipando como o Paulo falou, aqui em São Paulo, que é onde o nosso escritório fica, o entendimento é favorável ao servidor, mas a gente pode auxiliar aí em todo o Brasil a nossa atuação em âmbito nacional. Paulo, com relação ao pagamento de atrasados, né, como o processo eventualmente pode demorar e há situações em que o servidor já cumpriu os requisitos para se aposentar em data anterior ao período de aposentadoria, ele terá direito a atrasados? Quer dizer, entrei com a ação, essa ação vai durar 4, 5, 10 anos. O que vai acontecer nesse período se eu já tiver cumprido já logo no início da ação o direito a me aposentar? E explica um pouquinho também o que seria o tal do abono de permanência. Via de regra, não é permitido acumular os proventos que o servidor recebe com proventos de aposentadoria. Né? É diferente, por exemplo, se você está no regime geral, estava trabalhando para alguém, continuou trabalhando mesmo depois de ter ingressado com pedido de aposentadoria, a gente sabe que no regime geral a pessoa vai ter direito a recuperar desde que ela entrou com o pedido de aposentadoria, né? Então, mesmo que isso dure muitos anos, né, numa discussão judicial, ela vai ter direito a receber isso, mesmo sem prejuízo de ter recebido salário. Inclusive, essa foi uma discussão da tese da desaposentação, né, que era a pessoa que se aposentava e continuava trabalhando. Bom, para os servidores, como a relação é diretamente com o Estado e tem interesse público envolvido, aí o dinheiro que ela recebe é dinheiro público, via de regra não pode, mesmo que o pedido seja a título indenizatório, ela não teria esse direito dos atrasados. Mas existe o instituto do abono de permanência. Né? Desde que ela cumpriu os requisitos para a aposentadoria, teoricamente ela não poderia continuar trabalhando, né? Ainda mais falando da questão da aposentadoria especial, que diz respeito a ficar exposto, né, a agentes insalubres. Então, como que é a forma de resolver esse problema? Bom, na jurisprudência, o que tem se admitido como uma possível solução para esses casos é aplicar o abono de permanência previsto no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição, que prevê o pagamento aí de o valor, no máximo o valor da contribuição previdenciária que é descontado. Então, durante todos os meses ela teria que ter esse acréscimo, né, do abono. Então, até completar a idade da aposentadoria, mas nesse caso, como a gente está falando de quem já cumpriu os requisitos, até ela ser aposentada. Por quê? Porque assim, o simples fato de ter uma decisão judicial falando para ela se aposentar, não significa que ela entrou automaticamente em inatividade. A gente sabe que isso depende de um ato administrativo, que é a publicação no Diário Oficial. Então, e nesse meio tempo? Às vezes vai um tempo nisso, tanto da discussão judicial quanto da publicação. Então, nesse meio tempo, ela teria direito e a gente pode fazer esse pedido. Aqui em São Paulo tem sido acolhido e eu acredito que a tendência é permanecer e existir também nos outros estados. Legal, realmente é um tema muito, muito complexo, até isso não estava aqui no escopo da nossa conversa, mas até me ocorreu algo que se poderia até pensar, pensando no conceito do benefício de aposentadoria especial. Né? Será que não seria aplicável, por exemplo, algum tipo de indenização moral pela demora, né, na prestação jurisdicional, quer dizer, na concessão do benefício? Se existe a possibilidade de se aposentar especial em razão da exposição ao agente nocivo, o servidor deseja sair para não permanecer exposto ao agente nocivo, mas óbvio, ele precisa se alimentar, ele precisa continuar recebendo a remuneração. Sim. E ele permanece trabalhando única e exclusivamente por uma falha do Estado, né, em conceder o benefício. Será que talvez a gente não poderia pensar numa ação indenizatória? Né? Não a repetição dos valores somente do ponto de vista da contribuição, mas talvez do ponto de vista da indenização, né? Algo que a gente pode de repente pensar, né, na estruturação de teses nesse sentido também. Conceitualmente é uma coisa que pode se avaliar assim, porque essa atitude do Estado, né, ainda mais quando a gente discute de direitos que dependem de regulamentação própria, depende de uma lei, depende de um tratamento diferenciado, o Estado acaba obrigando a pessoa a permanecer, né? Como você falou, para ela sobreviver,
ela vai ter que permanecer na atividade até que saia o direito dela à aposentadoria. É uma discussão. O artigo 37, parágrafo 6º, prevê responsabilidade objetiva para o Estado. A gente pode avaliar aí. Mas legal, Paulo, papo muito bom como sempre. Agradeço aí novamente a sua participação. Espero que tenha sido de alguma valia para quem está nos acompanhando, que isso sirva aí pelo menos como um início, né, para buscar entender um pouquinho melhor se você, servidor, você, servidora, faz jus, né, a algum tipo de aposentadoria especial, de algum tipo de contagem diferenciada no seu tempo de contribuição. Enfim, conte conosco. Procure o Dr. Paulo Felintro, nosso escritório. Nós temos o e-mail previdenciariopma@gmail.com. Havendo qualquer dúvida, faça contato. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado, até a próxima.